esteja com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Irei deixar aqui a palavra em Neemias 6, capítulo 6, versículo 3. E enviei-lhes mensageiros a dizer: faço uma grande obra, de modo que não poderei ir, porque cessaria esta obra para ir ter convosco. Essa é a palavra, a mensagem base, né? E estamos em uma grande obra, né? E agora vamos contar a história de Neemias. Né? Os irmãos podem achar estranho, mas para contar para crianças devemos contar uma história. Né? E eu fiz uns visuais. Não ficou muito bonito, mas para a glória de Deus, né? Não importa, né? Deus, a gente faz de coração é o que ele é o que importa. Né? Não sei se vai ficar com o pé. Aqui eu vou mostrar às crianças a forma que o muro estava, né? Vamos começar a história para as crianças. Preste atenção, crianças. Neemias era copeiro do rei, um cargo nobre, de extrema confiança e até mesmo de alto risco, pois cabia ao copeiro duas funções: provar o vinho para mostrar que não estava envenenado e servi-lo, e a segunda função era servi-lo ao rei, entregando a taça diretamente às mãos do rei. E não era qualquer um que podia se aproximar do rei, né? Não era qualquer um que podia estar na presença do rei, muito menos entregar algo para comer ou beber diretamente a ele. Embora sua função fosse servir ao rei, Neemias vivia tranquilo e tinha conforto no palácio. Mas certo dia, algo aconteceu que acabou com a estrutura de Neemias, o deixando extremamente triste. Vamos saber o que foi? Chegou até ele a notícia que os muros e as portas de Jerusalém, sua cidade natal, haviam sido destruídas. Como será que Neemias se sentiu? Sabendo que a cidade de onde ele nasceu, né, a cidade natal, teria sido destruída. Vamos saber lá em Neemias, capítulo 1, versículo 4, diz assim: e sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Vimos que mesmo ele sabendo, né, ele angustiado, mas mesmo assim ele orou ao Senhor e jejuou. Né? Mesmo ele por dias agoniado, pensando, né? Porque lá também haveria, tinha irmãos dele, né? E todos nós somos irmãos, né? Lá era a cidade natal dele, e lá de onde ele veio, né? Então ele ficou agoniado, mas mesmo assim ele orou e jejuou. Não se esqueçam que Neemias esteve orando e jejuando perante ao Deus do céu. Contudo, corajosamente, Neemias decidiu que iria reconstruir o que havia sido destruído, os muros de Jerusalém. E como isso seria possível? Nem ele mesmo sabia. Neemias dependia totalmente da ajuda de Deus, ou seja, de um milagre. Pois Neemias vivia muito longe de Jerusalém e não podia se ausentar do palácio, pois ele era o copeiro do rei. Certo dia, o rei percebeu uma certa tristeza no rosto de seu copeiro e perguntou o que havia acontecido. A gente vai ver também essa parte lá no capítulo 2, versículo 2. E o rei lhe disse: por que está
visto o teu rosto. Capítulo 2, versículo 2. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isto senão tristeza de coração. Então temi sobremaneira. Né? O rei percebeu que ele estava triste, né? Pois mesmo Neemias não demonstrando ao rei que estava triste, mas o rei percebeu. Neemias ficou com muito medo de falar, pois ninguém podia servir ao rei com um semblante caído. E isso poderia ser considerado uma afronta. E em casos assim, o rei poderia se irar e mandar matar. Ele se lembrou que suas forças vinham do Senhor Jesus, do Senhor Deus. Venceu todo o medo e contou ao rei o motivo de sua tristeza. Então, o rei perguntou o que você gostaria de pedir? E Neemias orou a Deus e depois disse: eu quero uma permissão para se ausentar do palácio. E o rei concedeu. Vimos que aqui Neemias também orou a Deus, para primeiro pedir ao rei, né? Pediu direção a Deus, né? Pediu permissão a Deus para falar com o rei, né? Para pedir ao rei a permissão para ir para Jerusalém. E o rei concedeu tudo o que Neemias pediu e ainda enviou homens para ajudar. Neemias ainda pediu cartas para que o deixassem passar pelas cidades. Pediu também cartas para que Asaf, o guarda da floresta, lhe desse madeira para construir os portões da cidade. Como já sabemos, chegando lá, a cidade estava completamente destruída. E desprotegida. Neemias teve muita dificuldade para reerguer os muros e os portões. Os inimigos não queriam deixar que Neemias reerguesse os muros e fortalecesse a cidade. Mas Neemias era um verdadeiro líder. Ele coordenou tudo e colocou vigias. Metade dos homens trabalham e a outra metade vigiava. Os que trabalhavam também estavam armados e todos estavam atentos a tudo. E com toda a confiança que Neemias colocou no Deus que ele servia, tudo deu certo e os muros foram reconstruídos. Glória a Deus. Deus abençoou e deu tudo certo. Em 52 dias, Neemias conseguiu, com a ajuda de Deus e de todos. Vimos que em 52 dias, Neemias reconstruiu os muros com a ajuda do Senhor, né? Em nossa vida, não é diferente. Se colocarmos o Senhor Deus no controle e consultarmos Ele antes de tudo, pode crer que vai dar certo. Mas também aprendemos que não basta a gente saber o que fazer, é preciso estar protegido e bem equipado. Vamos ver quais são esses equipamentos para a gente conseguir chegar lá. Era para me ter trazido, só que eu não consegui trazer os equipamentos, né? Procurei, mas eu não consegui. A gente tem, de exemplo, a proteção para os ouvidos. Ouvir somente a voz de Deus. Essa proteção, nesse caso, seria um fone de ouvido, né? Só que para a gente que é cristão, é ouvir a voz de Deus. Sempre ouvir a voz de Deus e não palavras que dão desânimos. Depois, vamos proteger nossos ouvidos das palavras contrárias, de desânimo, mentiras e tantas outras coisas que pessoas usadas pelo inimigo vêm nos falar. Precisamos dar ouvido somente as palavras de Deus. Se Ele te mandou ir, se Ele já te ensinou e te instruiu, não olhe para o lado. Siga em frente, sem dar ouvidos a outras vozes. Glória a Deus. A próxima proteção é a proteção para os olhos. Olhar somente para Cristo. Não permita
espiritual que impeça de trabalhar nessa grande obra. Não se esqueça dos seus óculos, porque uma das primeiras coisas que Satanás faz é tentar nos cegar. E como podemos erguer nossos muros ou trabalhar na obra se estivermos cegos? Então, ponha seus óculos espirituais e enxergue somente aquilo o que Deus está te mostrando. O próximo é o colete. O colete, ele direciona envolvimento e proteção do Espírito Santo. O colete de proteção serve para fazer com que você seja visto, até mesmo no escuro, evitando assim possíveis acidentes. Para nós que estamos envolvidos e comprometidos com a obra de Deus, é importante vestir o colete, a fim de sermos identificados em qualquer lugar. Não podemos viver no anonimato. Se estamos envolvidos com a obra de Deus, de alguma maneira precisamos ser identificados. O próximo é o cinto, que é a proteção. Os anjos te guardarão. É como o cinto que te envolve ao redor. Assim como acontece em todas as obras, haverá momentos em que será necessário subir em lugares bem altos. No entanto, não vamos nos preocupar com o perigo. Primeiro, porque estamos ali em obediência à voz do Senhor. E por isso estamos guardados e protegidos. A Bíblia diz que o Senhor enviará anjos que estarão ao nosso redor para nos guardar. Agora, onde colocar os nossos pés, abençoado será. Deus estará abençoando por onde quer que passe. Com os pés protegidos e guardados, andando em obediência, assim como Neemias, conseguiremos caminhar por lugares difíceis e chegaremos ao nosso alvo. O capacete, nossa mente é maior campo de batalha espiritual. É importante pedir a Deus que proteja a nossa mente de todas as setas. Não tenha dúvida de que pensamentos de incerteza, medo, palavras ao contrárias virão atacar nossa mente, tentando nos parar. Por isso é importante manter nossa mente cativa em Cristo, para que possamos ter a certeza de que através de nós Ele fará. Precisamos ser os Neemias de hoje. Confiar no Senhor. Não podemos ficar chorando. E se for para chorar, que chore nos pés do Senhor. Precisamos ter atitudes e estratégias a Deus para enfrentar o medo e ter coragem para falar da palavra. Né? Vimos também que se Neemias, se fosse qualquer outra pessoa que não tivesse o temor do Senhor, Neemias não tinha nem se preocupado, né? Porque lá no palácio, mesmo ele sendo copeiro do rei, ele tinha tudo, ele tinha conforto. Então, se ele não tivesse temor de Deus e se ele não se visse ao nosso Deus, ele não tinha nem se preocupado, tinha dormido tranquilo e teria ficado seguindo ao rei, né? Mas não, como Neemias tinha o temor do Senhor, ele se preocupou, ele orou, ele jejuou, pediu direção ao Senhor e o Senhor deu direção. Glória a Deus! Vamos ser o Neemias. Hoje vamos ser o Neemias. Continuar na obra do Senhor, pedindo direção, né? E buscando a Ele, pedindo o direcionamento certo, né? Porque sem o direcionamento dele, nada dá certo. E eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Palavra maravilhosa da parte de Deus. Aqui também quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de iniciar a coisa dela. E agora faço a continuação do culto para a parte de Deus. Desejamos a paz do Senhor. Que bom, né, irmão? Deus seja louvado. E Deus continue abençoando a nossa irmã Priscila, a nossa irmã Maria, que estão na liderança deste grupo de crianças. Deus possa aperfeiçoar a vida de vocês e recompensar pelo trabalho
excelente que tem feito para o Senhor construir esse negócio. Eu acho que eu vou usar esse aqui para completar lá atrás, né? Deus abençoe, né? A todos, cada criança, que Deus abençoe vocês, que Deus possa fortalecer, guardar, livrar e abençoar o crescimento de vocês diante da presença de Deus. Cada criança que deixou aí uma palavra, um louvor, se dediquem mesmo para crescer na graça e também no conhecimento. Deus abençoe a presença de todos os irmãos aqui presentes. Deus abençoe o esforço mais uma vez das dirigentes, irmã Maria também, que a gente chegamos já na pouquinha da noite aqui, né? Chegamos agora há pouco, na verdade, e graças a Deus, né? Chegamos aqui, já está tudo pronto, e Deus seja louvado. São Neemias, né? Que a obra de Deus precisa para construir, para somar, para erguer. A obra de Deus não precisa de quem derruba. A obra de Deus não precisa de ninguém para que derrube muros ou abra brechas. A obra de Deus só precisa de quem quer levantar muros e fechar as brechas. 90 anos. Com 90 anos, as portas queimadas a fogo, os muros derribados, Neemias se lembra da sua terra. E esse texto me chama muita atenção, porque existia uma distância de Suzã para Jerusalém. E Neemias, ele percorreu 1.600 quilômetros para ir lá reerguer os muros. Por que a importância de reerguer os muros? Naquela época, uma cidade que ela não tinha muro, ela era uma cidade desprotegida. O inimigo entrava e saía do jeito que queria. Mas a cidade antigamente ela tinha muros e era colocado sobre o muro, em cima do muro, sentinelas que ficavam de vigia, e quando avistava o inimigo se aproximando, logo pegavam o galo e tocavam. O galo, pastor? Sim. Porque na cópia dos originais, isso que a gente vê como que fosse um chifre de um animal, que chamam de berrante. Na verdade, naquela época, isso era chamado de galo. Por isso que o texto da Bíblia vai dizer, isso é para você conhecer, mas isso é lindo. Isso aqui eu gastei muito para saber disso aqui, eu estou dando para vocês de graça. E naquela época, Jesus disse assim para Pedro: antes que o galo cante, 3 vezes me negará. Primeiro que esse galo aqui não é um galo animal, porque não podia ter dentro da cidade animais. Por isso que quando Jesus chega no templo e vê o povo ali vendendo pombinha, Jesus se ira. Eles estavam negociando dentro do templo. Jesus expulsa eles. Mas animal não era permitido entrar. E esse galo, quando fala o galo cantar, foi o sentinela de cima do muro que tocou o galo. E Pedro entendeu o que Jesus tinha falado para ele. E Neemias ele vai em busca de erguer. Queridos, todos os dias nas nossas vidas, eu encerro aqui dizendo isso para os irmãos, nós precisamos erguer algo em nossas vidas. Todos os dias nós precisamos olharmos para nós, fazermos um exame de consciência e organizar os muros, para que o inimigo ele não venha destruir o projeto que Deus tem com você. Um crente que tem o seu muro, estou falando no sentido espiritual, tem o seu muro erguido, você está livre de ataques do inimigo.
Ele tenta, mas não consegue. Porque se na tua vida tem muro, tem vigilância. Aleluia. Glória a Deus. E quando tem muro, você também é protegido de flechas. Quantas pessoas são atingidas de flechas? Quem já assistiu um filme, porque não é pecado, existem filmes que você pode assistir, principalmente aqueles filmes de histórias reais e fatos reais. Eu mesmo gosto muito. E existe filme de guerra, da Primeira Guerra Mundial, e os soldados ali, eles sabiam da importância do muro, que eles faziam de sacos de terra para ficar por trás. Os inimigos atiravam, paravam naquele muro feito de saco. Proteção. Se há um muro na tua vida, e que muro é esse? Palavra, oração, consagração e jejum. Você está com o teu muro erguido e as setas do diabo não te atingem. Glória a Deus. Aleluia. Quando você vê uma seta do diabo atingir um crente, é porque esse crente não tem medo. É porque esse crente está totalmente desligado de Deus. Só tem o nome de crente, mas de crente não tem nada. Porque é um crente que tem muro sobre a sua vida. O salmista Davi expressa um texto e diz assim: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Glória a Deus. Isso fala de muro. Erga o muro da oração, erga o muro do jejum, erga o muro da consagração, erga o muro da palavra. E você verá que haverá uma proteção sobre a tua vida extraordinária. Se há muro erguido, irmão, o diabo pode até vir com pratos para você. Você diz para ele: não, tem muro aqui. Ela oferece tanta coisa, você diz: não, troco, tem muro de proteção aqui, diabo. Aqui não. Você pode dar glória a Deus, irmão. Tenho vontade de pregar sobre os muros agora. Porque existe uma mensagem muito linda nesse texto. Eu vou pregar qualquer dia sobre as pedras que foram queimadas. Os muros não foram só derribados, eles foram queimados. E a pedra, quando ela é queimada, ela perde muito a sua sustentabilidade, a sua força. A pedra, quando ela é queimada. O que me chama a atenção é que remover o pó e usar as mesmas pedras, e colocar as pedras sobre pedra, pedra sobre pedra, foram erguendo os muros, porque não usava cimento naquela época, né? Só colocava as pedras, pedra sobre pedra, e elas ligavam, elas travavam, porque elas eram feitas de uma forma que dava travas. Elas travavam uma na outra e não tinha que tirasse. E ela colocava, e usar as mesmas pedras, só tirar o pó. Porque tem momentos na nossa vida que nós temos que remover o pó para erguer o muro. E quando a Bíblia fala de tirar o pó, está no texto que você leia a história de Neemias. Quando remove o pó, você tem como pegar as pedras e levantar, colocar uma sobre a outra. Mas tem que remover o pó. Tem muitas pessoas que não têm condições de erguer o muro simplesmente porque não remove o pó. E o que é o pó? Pecado. O que é o pó? Tudo aquilo que não agrada a Deus. Porque se é uma coisa que quem trabalha em construção faz, não tem como construir sem limpar o terreno. Porque às vezes tem pessoas que não querem construir, porque não querem, sabe que tem muito entulho. E é um trabalho não para tirar o entulho. Mas se tirar o entulho, o muro será erguido. Dá para dar glória ou não? E o nome de Jesus será glorificado na sua vida. Fique de pé, tenho vontade de pregar, meu Deus. Glória a Deus. Irmãos, eu quero louvar a Deus por tudo. Terça-feira teremos o nosso culto de doutrina, o nosso culto de ensinamento. Eu já quero falar para alguns. Meu Deus. Eu estou falando, irmão, que eu estou ficando velho. Se não me ajudar, fica difícil. Terça-feira é a Santa Ceia, não falta ninguém, irmão.
criança, menino, mulher de bucho, tudo, irmão. Não falta ninguém terça-feira. Vai estar com o evangelista Júnior Tavares, vai estar louvando e também ministrando a palavra, e a gente vai estar ministrando a Santa Ceia no final. E também, se algum irmão tem algo a conversar comigo, deixe para terça-feira. Terça-feira eu atendo qualquer um dos irmãos, a gente conversa. Que hoje eu estou muito cansado, irmão. Eu não dormi ainda. E eu preciso descansar. Quem diz amém? Amém. Irmão Henrique, ora e a gente impedra a mesa. Saúde a todos com a paz do Senhor. Aleluia. Assim oremos. Querido Deus e eterno Pai, justo e maravilhoso. Obrigado, meu Deus, por esse culto, Senhor. Obrigado, Pai, pelas palavras, pelos louvores em prol do nome. Leva cada um em paz e segurança, Senhor. Acampa os seus anjos sobre cada lado, sobre cada família. Abençoa, Pai, que faz em nome de Jesus. É isso que te pedimos e já te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe o Henrique. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com cada um de nós de sempre. A igreja diz amém. Cumprimente o seu irmão com a paz do Senhor. Diga, foi muito bom você. Todas as crianças,